Olá a todos, meu nome é Ernesto Loureiro. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer à produtora de vídeo Quatro Capitães por proporcionar esse momento aqui hoje. Eu vou apresentar a vocês a doutora Bianca Lessa, que é uma nutricionista integrativa, e vou deixar ela se apresentar. Olá, pessoal. Antes de mais nada, obrigada, Ernesto, pelo convite para participar aqui do podcast com vocês. Eh, bem, meu nome é Bianca Lesso, sou nutricionista integrativa especializada em saúde da mulher, longevidade e desinflamação. Bianca, a produção recebeu uma série de perguntas. Eu vou começar pela primeira delas, a alimentação pode influenciar na qualidade do sono? Sim, sem dúvida pode influenciar. O indivíduo que tem uma alimentação eh, basicamente preenchida por alimentos ultraprocessados, multiprocessados, muitos açúcares, muitos aditivos, ele com cer possivelmente ele vai ter um sono agitado, vai ter distensão abdominal, refluxo, azia, e isso tudo vai interferir na qualidade do sono, porque ele não vai conseguir relaxar para ter um aproveitamento total daquele momento é tão necessário, né, para várias funções e reações internas do corpo. Já se ele tem uma alimentação mais limpa, uma alimentação caseira, frutas, legumes, verduras, e comendo nas horas, né, em momentos, nos momentos sugeridos do dia, ele vai conseguir ter um sono com mais qualidade. Eu vou fazer a segunda pergunta. Eu vou confessar, com a minha área é odontologia do sono, eu escolhi as duas primeiras que tinham a ver com sono. Vamos lá. A segunda existe relação entre inflamação e distúrbios de sono, como a apneia? Sim, existem, porque, eh, um organismo inflamado, ele não vai conseguir cumprir as funções fisiológicas da maneira adequada, com total aproveitamento de todas as substâncias e de todos os mecanismos que o nosso corpo tem para entregar. A apneia do sono, ela vai potencializar para que esse organismo já está inflamado, que ele piore, porque ela vai causar alterações, em taxas do sangue, como colesterol, glicose, ela vai possibilitar o surgimento de uma síndrome metabólica, eh, enfim, ela vai vai alterar os processos digestivos, Sim, é então tem verdade, é verdade. A apneia do sono é um fator predisponente importante para todos esses sintomas que você falou, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial, enfim, exatamente. uma série de coisas. Agora, deixa eu te perguntar, o que que é, na prática, uma alimentação anti-inflamatória? Uma alimentação anti-inflamatória, Ernesto, basicamente é uma alimentação caseira, uma alimentação simples. Quando a gente fala caseira, não necessariamente aquela comida produzida só em casa, mas é a gente ter como base uma comida que nós conhecemos lá atrás, quando a gente já passou pela introdução alimentar. Legumes, verduras, saladas, eh o uso quase que zero de qualquer tipo de tempero químico que não sejam as ervas, o alho, a cebola, buscar uma alimentação desse tipo é você possibilitar ao teu corpo, uma absorção, quase que completa de todos os nutrientes, vitaminas, facilitar o trânsito intestinal. Isso é uma alimentação anti-inflamatória, beber bastante água, Pouco sal também, né? um pouco sal e, se possível, nenhum açúcar refinado, e sim poder provar, né, dos sabores dos Alimentos alimentos de naturais, fato claro. como eles são. Ginomoto nem pensar, né? É, né, nem pensar. Glutamato monossódico, nem pensar. Tá certo. Bom, vamos lá. O excesso de peso pode agravar a apneia do sono? E como a nutrição pode ajudar nisso? O excesso de peso é um sinal de um organismo, eh muito inflamado, né. A obesidade é uma doença crônica e é importante olhar para ela com realismo, né, entendendo que,
você precisa tomar providências para um ajuste de peso adequado. Não é aí a gente não está colocando a questão do emagrecimento, mas sim da adequação ao peso sugerido de acordo com suas características, né, eh, altura É, e peso. na realidade, é o que a gente estava conversando aqui antes, uma coisa que é importantíssimo é todo mundo fazer um exame de qualidade de sono. Por Exatamente, quê? A Organização Mundial da Saúde diz que mais de com B, 1 bilhão de pessoas no mundo têm distúrbio de sono e 2 terços nem sabem. Então, exatamente. só tem uma maneira de você saber, Fazendo o né? exame. Fazendo polissonografia. Às vezes a pessoa tem todos os sintomas de quem faz apneia, né? Uhum. Tipo, acorda cansado, achando que não dormiu, na realidade não dormiu mesmo porque teve muita apneia, falta de concentração, falta de foco, Sim. enfim, uma série de coisas que acontecem, Esquecimento, né, névoa mental. esquecimentos e tal, porque então eu fico, né, batendo nessa Sim, tecla o tempo todo, inclusive com os nutricionistas, porque eu sim, acho realmente que todo mundo deveria fazer exame de qualidade do sono. Assim como todo mundo faz bioquímica do sangue, faz exame de sangue para ver colesterol, triglicerídeo, glicose, isso sim. aqui, tem que fazer exame de qualidade do Faz sono. parte de um protocolo de cuidados importante. Exatamente. Eu, como nutricionista integrativa, observando justamente esse equilíbrio entre corpo, mente e energia vital, né, e espírito, eu acho também totalmente necessário essa investigação, até para que facilite um cuidado nutricional. Sim, Porque estando com todas as informações e parâmetros indicados pelo resultado do exame, a gente vai poder montar uma rotina alimentar mais adequada para esse sim, paciente. com E certeza. melhorar muito a qualidade de vida dele, o rendimento no dia a dia, né, nas atividades. E muitas vezes as pessoas são direcionadas a tratar com remédio logo uma determinada situação, e que com essa possibilidade de prever algo, né, que é fazer um exame do sono e os outros exames de rotina, com pequenos ajustes e suplementação adequada, isso eu acho importante colocar, com a suplementação adequada, você pode reverter quadros que podem ficar bem mais críticos. Tudo bem, eu estou vendo as outras perguntas aqui, vão achar que eu fui seletivo nas perguntas, mas não fui não. Vamos lá. As pessoas com bruxismo, né, todo mundo sabe o que é bruxismo, né, fica apertando o dente, fica rangendo o dente. O DTM é a pessoa que tem dor nessa articulação aqui. Devem ter alguma atenção especial com a alimentação? Sim, com certeza. Até porque o bruxismo, ele é consequência de um organismo que está inflamado e que possivelmente tem causas emocionais, envolvendo. Então, uma possível ansiedade, uma possível depressão, aí tem que se ver caso a caso, Sim, né. Mas esses quadros levam à manifestação do bruxismo. Como que a alimentação pode beneficiar ou até minimizar esses impactos? Eh, colocando justamente inserindo na rotina alimentar suplementos como a melatonina, como o triptofano, que vão equilibrar, né, todas essas reações dos neurotransmissores e hormonal, equilibrando, né, toda essa função hormonal e facilitando com que o momento de relaxamento dessa pessoa de fato aconteça. Porque se ele tem distensão abdominal, se ele tem esse mal-estar gástrico intestinal, ele não vai conseguir relaxar. Ele, ao mesmo tempo, como no nosso organismo, nosso intestino, né, a gente tem aí 90% da produção de serotonina, ele não vai ter as funções esperadas acontecendo, né, fica tudo desequilibrado. você é um pouco da próxima pergunta aqui que a gente Sim, selecionou. Como a saúde intestinal influencia no sono? é. A saúde intestinal está totalmente Primeiro, conectada à me explica saúde. o que é saúde intestinal. Saúde intestinal é você ter uma microbiota intestinal, né, você ter todas as bactérias
que compõem a a Flora a flora intestinal. intestinal equilibradas. Existem bactérias benéficas e bactérias que precisam também desempenhar um papel antagonista. Sim. E você precisa desse equilíbrio para você ter uma digestão adequada, para que você tenha absorção de nutrientes e vitaminas adequado. Só que esse ambiente gástrico intestinal, ele também é totalmente afetado pelo disparo de hormônios, eh, pelo disparo dos hormônios. Então, se esses hormônios eles não estão, eh, vamos dizer, na quantidade certa para ter esse disparo cerebral, isso vai afetar essas funções. E também a alimentação. Isso eu estou falando de um fator metabólico. Deixa eu só te Agora interromper aqui um instantinho. Na realidade, é aquela coisa, uma coisa influencia a outra, né. Porque exatamente. quando você faz muita apneia, você, dependendo do número de apneias que você faça, né, Uhum, durante o sono, você acaba não ficando tempo suficiente na fase REM e, com isso, você acaba não tendo uma regulação hormonal exatamente. eficiente. E aí você não consegue ter esse disparo que você falou por O conta disso. disparo Sim, né, sim. de todas as substâncias necessárias para que você tenha um bom aproveitamento do sono. Quanto ao fator alimentação, se você tem uma alimentação inflamatória, como eu falei antes, preenchida em sua maioria de açúcar, aditivos químicos, Multiprocessados. multiprocessados, ou seja, alimentos que de fato não são alimentos, Eu diria né. que hoje são hiperprocessados, né, porque é uma Exatamente. loucura. É Se verdade. você tem a tua alimentação basicamente constituída por esses itens, você vai inflamar esse ambiente, porque o nosso corpo, né, o nosso intestino, o nosso estômago, ele está esperando alimento de verdade, comida de verdade. Ele está preparado Ele para o está alimento na preparado verdade. para isso. Aliás, desculpa, eu vou te fazer uma outra pergunta que nem está aqui nas perguntas que a gente selecionou, Sim, mas, se fala muito hoje permeabilidade intestinal, né, sim, que é provocado exatamente por alimentos hiperprocessados, né. Como é que a gente pode desfazer isso, né, ou não ter mais permeabilidade sim. intestinal, do ponto de vista nutricional? É. Eu acredito muito e pratico muito na clínica, tratamento com probióticos e prebióticos, acho fundamental, a melhora é imensa, óbvio que analisando caso a caso, né, cada paciente trazendo o seu quadro e passando por uma investigação mas enfim, de maneira geral, os ganhos para a saúde do paciente com o tratamento de probióticos e prebióticos são incríveis. Somado a isso, o tratamento com a suplementação, porque, veja bem, se você tem a permeabilidade intestinal, ou seja, você não faz com que, as microvilosidades intestinais, elas se encontrem, né, elas Uhum. não fazem esse movimento, elas acabam se Separando. distanciando. Então, essas substâncias elas passam do Para a corrente meio, né, para sanguínea, a é. corrente sanguínea. Eh, Me perdi agora. Você está falando da permeabilidade intestinal, quando Ah, tá. você Então, se elas passam para a corrente sanguínea, elas não conseguem absorver totalmente as vitaminas, uhum, a composição desses alimentos que você está ingerindo, partindo-se do princípio que você está ingerindo alimentos de verdade, né, sim, frutas, legumes e tudo. Então, o comida que de que a gente verdade. comida de verdade. Então, o que que a gente tem que fazer? Suplementar. Com uma suplementação adequada e personalizada para cada caso, você vai conseguir melhorar, é como se você fosse dando estrutura para que essa parede, né, que precisa estar Intestinal totalmente íntegra. íntegra, que Uhum, ela vá se recompondo. uhum. Novas células vão surgindo mais saudáveis, e aí você vai começa a criar um ambiente saudável, para que você faça todos os sistemas aconteçam, né. E funcionem adequadamente, né. Exatamente. Agora tem uma outra pergunta aqui relacionada com sono de novo. Aham. Existe um cardápio ideal para quem sofre com apneia ou ronco? Olha, um cardápio ideal não, mas a gente constrói esse cardápio, a gente monta esse cardápio a partir
Porque é importante também que as pessoas, ao buscarem essa alimentação limpa, que a gente chama, se alimentar de comida de verdade, que ela também tenha prazer com isso, né, ela tem que comer o que ela gosta. Sim, Justamente para que isso não seja uma exceção, não seja em momentos que: "Ah, eu estou de dieta", entre aspas, e ali come tudo, e aí vem um outro dia que você erra tudo. erra tudo, né. Então, assim também não dá. Então, um cardápio ideal é aquele que, junto com o paciente, a gente constrói dentro das possibilidades dele, dentro da realidade dele, dentro do que de fato, ele aprecia. Aquela coisa da nutricionista que quando você comer um creme cracker e meia maçã a cada 3 horas, Nossa isso senhora, não. não funciona, né. Até porque É, carboidrato biscoitos na veia puro, né, então muita e muito químico, né, é um multiprocessado. sim. Mais uma aqui. Aham, Você já tocou no assunto, mas eu queria que você fosse mais específica, sim. né. Suplementos como melatonina e magnésio são sempre necessários? Não necessariamente sempre necessários. Eh, Aí, mais uma vez, eu volto àquela questão da individualidade, né, da personalização do tratamento, que é muito importante. Existem pessoas que, de fato, vão precisar dessa reposição. Existem outras em que você pode associar à alimentação alguns outros, micronutrientes que vão ser benéficos. E também tem a questão das fases, né, das fases da vida de cada pessoa. Um paciente idoso tem outras necessidades, não se compara a um paciente de meia idade. Então, magnésio, o triptofano, a melatonina, o cromo, a vitamina C, isso caso a caso, hum, fazendo parte de uma formulação maior, eles podem ser administrados sim, e com certeza vão trazer ganhos para o quadro do paciente. Você estava falando de suplementação, eu me lembrei de uma coisa aqui que também não está aqui na pergunta, mas é uma pergunta que eu tenho, Sim. né. Todo mundo fala hoje em dia que você tem que fazer musculação, que você perde massa muscular num ritmo mais Uhum. lento a partir dos 30 anos, né, e que a Sim, partir dos 60 é mais um acelerado. horror, né, a gente É, sabe disso. Então, também muito se fala sobre suplementação com creatina. sim. Então eu queria saber de você se é válido isso, se não precisa, se é besteira, enfim, o que que você podia dizer para a gente sobre isso? Olha, eu particularmente sou uma adepta da suplementação. Acredito que a suplementação traga, eh, mudanças muito positivas para o corpo, mas mais uma vez eu reforço, sempre orientado por um profissional e não é uma receita de bolo, é algo que precisa ser personalizado para cada pessoa. No caso específico da creatina, sem dúvida, nós temos também, assim, hoje a indústria ela também busca, tecnologia na linha dos suplementos, né. Então, a creatina, ela é um suplemento que ela vai trabalhar especificamente na saúde celular, na qualidade dessa célula, dando energia para a célula. Então ela é hoje uma opção, sim, bem interessante para uso mesmo dissociado da atividade física. Uhum. Até porque, mesmo que você não esteja em um treino ou numa atividade física de gasto calórico intenso, você está em movimento, você está, eh, Porque tendo algum isso tipo de gasto. isso é meio controverso. Tem umas pessoas dizem que só adianta se você está treinando, outras dizem que como você está dizendo, que Sim, funciona em qualquer, situação, né, quer você esteja treinando intensamente ou não esteja treinando sim, nada ou não. Então, pelo que você está dizendo, sim, sim. funciona de qualquer A maneira. creatina contribui sim, é algo já, documentado em artigos e, vários estudos mostram que hoje a creatina ela contribui principalmente para pessoas em fases, bem importantes, né, assim, não que as outras não sejam, mas a mulher na menopausa, o indivíduo numa idade mais Avançada. avançada, onde tem muita perda muscular, né, Uhum, de força uhum. muscular, e aí eu já entro na questão da musculação. Musculação de fato é algo muito importante. Sim.
não é uma questão de moda, é uma questão de eu acho que de conscientização mesmo e de percepção de que com a cada vez mais a gente tem mais expectativa de vida, né, ela aumenta, Momento. então a gente vê muitos casos de atrofia muscular. Sem querer te cortar e já te cortando, eu quero falar o seguinte: essa coisa da musculação realmente está na moda, mas existem muitos estudos comprovando que você ter músculo é essencial para você ter saúde, né? Inclusive está relacionado com diminuição de prevalência de Alzheimer e uma opção de coisa. Agora, eu quero lembrar, falando da minha área agora, que você precisa trabalhar também os músculos da orofaringe, que a Sim, orofaringe também é língua, lábio, bochecha, isso aqui, essa parte aqui da orofaringe, isso é tudo músculo. E você tem que trabalhar isso também. E hoje em dia já existe um dispositivo intraoral que você faz 6 minutos de manhã, 6 minutos de noite, você trabalha essa musculatura e que é essencial para quem tem mais de 50 anos. Então, já que me interrompi, agora podemos voltar a falar do que eu estava falando de suplementos lá, da sim, creatina. sim. E aí reforçando isso, assim, o hoje os meus pacientes eu sugiro a creatina como um suplemento de rotina, acho importantíssimo. Vou acompanhando, né, lógico, todo o consumo, mas eu só tenho, relato de ganhos e melhora de disposição, a questão cognitiva também ajuda muito, e força geral, né, essa questão mesmo do tônus, Uhum, muscular e da qualidade da gera mais qualidade de vida, sem dúvida. ótimo. E tem algum sinal que a pessoa possa apresentar no dia a dia, que indique que a alimentação pode estar prejudicando o sono? Algum sintoma, alguma coisa específica? É, de maneira geral, se a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu, não descansou, reforçando até um aspecto que você trouxe antes. É, Se a pessoa tem essa sensação, ou se ela acorda várias vezes durante a noite, mesmo que seja para ir ao banheiro, mas não é um sono contínuo, né? reparador, É reparador, ele tem sempre momentos, eh, com certeza a alimentação está precisa ser influenciando. vista, É, tem que precisa olhar mudar. para ela. Com certeza tem um excesso aí de aditivos, de multiprocessados, que não estão favorecendo que esse corpo de fato aproveite e funcione da maneira mais positiva para o Positivo. indivíduo, né. É verdade aquela história que você precisa tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um pobre? Não necessariamente, né. Isso já mudou e à medida que a ciência e que os estudos vão cada vez mais se aprofundando, no que diz respeito ao metabolismo, aos sistemas, né, que nós temos, nós somos e principalmente as emoções, a gente vai percebendo que cada indivíduo tem um padrão, né. Eu aplico alguns testes nos meus pacientes que vão me dando direcionamento até para fazer um acompanhamento nutricional mais completo e mais eficaz, e nesses testes a gente verifica a frequência alimentar, o cronotipo, né, se a pessoa é mais vespertina, matutina, Entendo. como que esse organismo ele recebe melhor as calorias, e aí a gente vai vendo que não necessariamente. Tem pessoas que de fato, o organismo não sente necessidade De manhã, né? de tanto combustível pela manhã. E outras que já necessitam desse consumo mais à noite. E não vai fazer mal a ela, como também dizem, né: "Olha, É. depois de tal horário à noite, não se alimente". Isso também não vejo como uma regra. É, na realidade, eu acho que isso é resquícios de um passado longínquo, né? Quando a gente ainda era caçador-coletor, que você acordava quando o sol nascia, passava Exatamente. o dia inteiro andando atrás de comida, quer dizer, você tinha um gasto calórico absurdo, você andava loucamente Sim. e se alimentava basicamente de frutas, de É, raízes e tal. E isso foi mudando, porque hoje você vai no supermercado e compra tudo que você não você precisa quiser comprar. caçar, né. Você não precisa de caçar, você vai lá, compra o que você quer
E aí, hoje, assim, você está feliz, você come, você está triste, você come, você está Exatamente. ansioso, você come, você está deprimido, você come, você não tem nada para comemorar, você come assim mesmo. Então, Tem uma outra a comida avaliação. virou tem um outro aspecto, não é só nutrição, né, tem todo um aspecto emocional envolvido na comida Sim, que não pode ser desprezado, claro, é o que você está falando. Tem pessoas que vão preferir comer à noite e não vai fazer mal, tem pessoas que vão preferir comer de manhã e também vai ser bom, enfim. Então, para finalizar, a última exatamente. pergunta aqui para você: como a abordagem integrativa contribui no tratamento dos distúrbios de sono? Sim, a abordagem integrativa, ela observa esses 3, né, são os 3 corpos que eu digo, né, corpo, mente, Espírito. alma e espírito. Olhando desta forma, você vai ter, como buscar soluções ou desenhar, processos mais saudáveis para que esse corpo, de fato, desempenhe todas as funções que precisa. Então, você cuidando de uma da alimentação, ingerindo bastante água, evitando, né, aquilo que de fato não vai ser positivo para o teu corpo, os excessos com voltando citando novamente, né, multiprocessados, ultraprocessados, açúcares e aditivos de forma geral. Você buscando trabalhar a tua emoção, uma terapia, atividades que possam trazer esse tipo de autoconhecimento, de percepção de si mesmo, aí você está cuidando da mente e também do espírito, né. Eu acho importante também citar a questão da fé, de você ter uma conexão com algo Espiritual. espiritual, com o sagrado, com algo mais que te dê um conforto maior com relação àquilo que você não entende de forma tão que não tem tanta Racional. explicação de É, forma racional. A nutrição integrativa alinhando levando o bem-estar para esses 3 campos, ela com certeza vai possibilitar que você tenha um descanso mais, bem aproveitado, né, com mais qualidade, porque você conseguiu um equilíbrio, você conquistou esse equilíbrio. tá bom. Bom, para finalizar, eu queria agradecer a doutora Bianca Lessa por uma conversa extremamente elucidativa, foi muito bacana, a gente aprendeu muita coisa, eu aprendi, espero que vocês também tenham aprendido. E eu vou deixar agora a doutora Bianca fazer as considerações finais sobre o que ela tem a dizer a mais para a gente, né? Bem, Ernesto, muito obrigada. Para mim foi uma satisfação, é muito importante ter espaços, assim, para que a gente possa conversar, né, trazer informações à tona, que na maioria das vezes fazem parte da dúvida, né, do cenário de dúvidas de muitas pessoas. Eu gostaria só de reforçar a questão da nutrição integrativa, né. O que é nutrição integrativa? Ela vem aí junto com a medicina integrativa, a medicina do estilo de vida, que é uma visão, mais contemporânea do que é o tratamento de saúde de uma pessoa. Ela vem justamente olhar para o indivíduo como um todo. A gente não vai só atrás de uma solução para uma queixa, mas sim olhar o que provoca aquela queixa. E aí sim a gente consegue, de fato, respostas e soluções e melhora na qualidade de vida, buscando uma longevidade mais, costumo dizer que com mais presença para a pessoa, né. O tempo vai passar e ela vai envelhecer, mas vai envelhecer vivenciando o que ela precisa vivenciar, e não, passando por momentos difíceis, com doenças crônicas e graves, sendo que, se ela começar a cuidar desde já, ela vai poder experimentar uma caminhada mais menos Mais saudável, mais saudável, melhor, exatamente, com exatamente. menos problemas e consumindo menos remédios, e de fato aproveitando a vida ao máximo dentro da fase de cada um de nós. Então, a nutrição integrativa é algo que eu sou apaixonada, é um olhar que eu
tento cada vez mais, difundir, multiplicar e que as pessoas experimentem, porque com certeza junto com clínicos, com odontólogos e a gente consegue fazer um trabalho bem mais completo. Muito obrigada. Nada, nós é que agradecemos e antes de terminar, mais uma vez, agradecimentos para a produtora de vídeo Quatro Capitães. Eu sou Ernesto Loureiro. O próximo episódio vai ser com uma osteopata chamada Ana Gil. Espero que vocês gostem. Ernesto Loureiro, Saúde em Foco. Obrigado.